Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus por estarmos aqui juntos. O frio ainda não nos deixou, mas a esperança não acaba. Nós vamos continuar hoje a nossa série de Quaresma 2015, relembrando que já meditamos na primeira parte sobre as tentações de Jesus e as nossas tentações, quando percebemos que se ele foi tentado, nós seremos tentados. E da forma que ele venceu, nós podemos vencer, que é através da palavra. Depois nós refletimos na parte 2 sobre o jeito do Senhor. O que chamei de do jeito dele é melhor. Na sua palavra, na sua ordem, aquilo que ele fala, nós podemos confiar e não manter o cabeça-durismo na nossa experiência, porque o Senhor tem os seus métodos e a sua forma de agir do jeito dele é sempre melhor. Na parte 3 nós fomos, acredito eu, que encorajados pela viúva. A viúva que entende o que é viver com um gesto de adoração, com tudo o que é, com tudo o que possuía. E Jesus, naquele momento de sofrimento, na sua terça-feira da chamada Semana da Paixão, dos seus últimos dias, Jesus foi encorajado pela viúva. E dando então continuidade neste preparo, nessa lembrança, para celebrarmos uma Páscoa com todo o seu significado e gratidão ao que o Senhor fez, eu te convido para refletir hoje sobre a fraqueza da carne e a prontidão do Espírito. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36 até verso 46. Evangelho de Mateus 26, do 36 ao 46. Mantenha sua Bíblia aberta durante a mensagem para você poder olhar no texto. Mateus 26, 36 diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este local, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui juntos. E nessa hora, nós invocamos o poder do Teu Espírito, o discernimento, a atenção na Sua palavra que é verdade, para que
sejamos alimentados nesta noite. Tendo já louvado o teu nome, tendo já adorado, tendo já clamado a sua presença, agora nós pedimos que o Senhor abra o céu sobre nós e fale conosco, pois nós carecemos de te ouvir. E pedimos porque confiamos e sabemos que a tua promessa é de que onde estivesse 2 ou 3, ali o Senhor estaria. Então manifesta essa presença através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos hoje, irmãos e irmãs, na quinta-feira. Quinta-feira da última semana de Jesus. Neste dia, os discípulos haviam sido instruídos para prepararem a Páscoa. Jesus os enviou a Jerusalém. Em Jerusalém, eles deveriam encontrar um homem fazendo uma atividade que não era uma atividade de homem, mas um homem fazendo uma atividade que era comum para as mulheres. Um homem que estivesse carregando um cântaro de água. Este homem deveria ser acessado pelos discípulos. Se você se perguntar por que esse homem estava carregando um cântaro de água, já que disse que isso era trabalho de mulher, significava provavelmente que esse homem era um homem que havia dedicado a sua vida ao celibato. A sua vida ao trabalho ao Senhor, não tendo assim se casado, pois nós sabemos que dentro dos grupos do passado, como você já leu na sua Bíblia, os meus alunos sabem tudo isso, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, o pessoal da comunidade de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, tinha uma outra comunidade chamada comunidade dos essênios. E os essênios, alguns deles se casaram, constituíram família. Outros deles não optaram pelo celibato. E optando pelo celibato, eles se espalharam pela terra de Israel. E lá nessa terra eles fizeram pequenos albergues, pequenos, o que diríamos, guest houses. De modo que se você fosse ali alguém em peregrinação para Jerusalém, acima de tudo na época da festa, você sabia, se tivesse com dinheiro curto, aonde encontrar uma pousada. Você iria procurar um essênio. Porque os essênios tinham esses albergues para prover casa, para prover um espaço para que os peregrinos pudessem celebrar a festa. Então essa palavra de Jesus aos discípulos, vai lá e procura um homem com um cântaro na mão, nada mais é que uma senha. Aquilo que for meio não comum é aquele, e aquele você diga para ele, o mestre quer fazer a sua Páscoa com os seus discípulos, então arrume este lugar. E a Bíblia nos diz que Jesus vai até então o centro da cidade, os discípulos vão até o centro da cidade, encontram esse homem e preparam a Páscoa. Preparar a Páscoa significava preparar o alimento necessário para a Páscoa. Porque, como vocês sabem, ali naquele dia eles não poderiam comer o pão fermentado. Ali naquele dia eles tinham que comer um cordeiro. Então, envolvia limpeza, envolvia preparar comida, envolvia preparar os lugares para se assentarem, mesmo no chão, com seus tapetes, com sua mesa, aquela mesa que se inclinava, e não uma mesa como eu e você utilizamos hoje. O contexto ali na cidade era um clima lindo, como o Edu falou, né? Nada combinado, né? Do bendito seja Deus, de festa. Festa da Páscoa. Festa da Páscoa é chamada festa principal, porque ela celebra a libertação do povo da escravidão. Então basta você perguntar a você mesmo, como você celebraria a sua liberdade? Se os seus ancestrais tivessem sido escravos por mais de 400 anos, como você celebraria a sua liberdade? E, obviamente, com muita alegria. Então esse era o clima que estava ali na cidade. Eles iriam passar 7 dias sem comer pão, sem o seu fermento, sem a sua fermentação. Eles iriam passar aquele dia lembrando das pragas do Egito. Eles passariam aqueles dias lembrando que Faraó deixou o povo ir depois de muita luta, de muita briga, de muito braço de ferro entre Faraó e o Deus de Israel. E Jesus estava ali,
celebrando com eles a Páscoa, celebrando tudo isso. Lá naquela quinta-feira, antes, porém, de entrar na comida, na festa, que como o Edu nos disse, a festa sempre tinha um componente alimento, antes de entrar nesse momento, Jesus faz algo de novo chocante. Ele pega a toalha, leva até os discípulos e contraria e inverte o conceito de que quem manda é quem manda. Perante Jesus, diante de Jesus, o conceito é quem manda trabalha mais. Quem manda serve mais. Não é quem manda ganha posição de destaque. Para todo mundo ouvir, ó, tem que me obedecer, hein? Não. Quem manda é o que mais faz. Em todos os sentidos. Jesus pegando ali essa toalha, indo lavar pé daqueles brutamontes, daqueles homens, com seus pés cascudos de andar no deserto, sem palmilha gostosa, igual o seu sapato e o meu tem. Jesus vai ao quase que o absurdo da humildade, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de Senhores, toda aquela linguagem que nós usamos ali, se curvando para lavar os pés. Mas ele faz isso naquela quinta-feira. Naquela ceia ele previu que seria traído por Judas, que ele seria negado por Pedro. E nesse contexto de apunhaladas pelas costas, ele relembra aos seus discípulos que eles e que nós deveríamos amar uns aos outros. Deveríamos ter amor como algo mais importante para que dessa forma, através do nosso amor, o mundo pudesse crer nele. Que através do nosso amor o mundo pudesse perceber quem é Jesus. Agora eu te pergunto, como que é ter um almoço desse cheio de possibilidades de indigestão? Porque dá para comer feliz, sabendo que alguém que está dividindo o prato com você vai sair daqui a pouquinho para te trair. Dá para comer feliz, sabendo que o que mais fala daqui a pouco vai negar, e não só uma vez, 3 vezes. E diante disso olhar para eles e falar, gente, ame o seu próximo. Só Jesus para fazer isso. Naquela quinta-feira, Jesus encoraja, Jesus fortalece os seus amigos. Os amigos que creram nele, ele fortalece os seus amigos a continuarem a crer. Ele fortalece os seus amigos com esperança, dizendo que moradas eternas estavam sendo preparadas para os seus amigos. Ali naquela quinta-feira, Jesus disse tudo isso. Ele afirma naquele dia que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Ele deixa bem claro ali, mesmo com indigestão, com traição na mesa, com negação daqui a pouco, ele disse que, olha, não há problema, eu vou enviar o Consolador. Vocês, sem a presença do Sagrado, não vão muito longe. Então eu vou enviar para vocês o Consolador, eu vou enviar o Conselheiro, eu vou enviar o Espírito Santo. Naquela quinta-feira disse também Jesus que aquele então que quisesse demonstrar o seu amor, aquele então que tivesse no seu coração, eu amo o Senhor, que este que ama o Senhor, que seja então aquele que guarda as suas palavras. Jesus naquela quinta-feira disse, olha, ficar dizendo que ama não resolve muito. Me ama quem guarda as minhas palavras no coração. E guardar as palavras do Senhor no coração não significa ter uma memória avançada que ali armazena uma série de versículos, como tantos, que gostam até de dizer, eu tenho conhecimento da palavra, mas não vive nada. Guardar a palavra no coração significa guardar como algo precioso. Guardar no sentido bíblico significa observar o que guardou. Não é guardar numa caixa distante, não é guardar no banco. É guardar debaixo dos meus olhos e todos os momentos acionar aquilo que eu guardo para colocar em prática. Jesus disse, você me ama? Então se você me ama, você observa, você mantém a palavra. Esse é o ponto. Se não tem essa guarda, essa observância, você não ama.
Jesus, naquela quinta-feira, promete paz. Jesus se coloca como uma videira. Ele, sendo a videira, ele chama os seus discípulos e nos chama de ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, na videira, o que vai acontecer naturalmente é que os ramos darão frutos, porque não é possível estar conectado em Jesus e não dar frutos. O que é um alerta danado, porque cristianismo sem frutificar, cristianismo que não frutifica não é cristianismo. Se você não dá frutos, eu coloco um question mark no seu cristianismo. Assim como eu coloco no meu. Se eu não estar atento ao meu frutificar, está simplesmente empurrando com a barriga o meu cristianismo, talvez eu não esteja em Jesus. Porque não dá para imaginar estar em Jesus, a videira. Eu gosto da palavra em inglês, the source. Está conectado nele. E dizer, eu não tenho fruto nenhum para mostrar. Porque eu estou muito cansado. Porque minha agenda é complicada. Não tem como eu estar em Jesus e não frutificar de alguma forma. Preste atenção nisso. De alguma forma. Cada um tem o seu local na sociedade, no que faz, mas todos precisamos frutificar se estamos nele. Jesus previu também algo muito doloroso naquela quinta-feira, não referente à sua vida, mas referente à vida dos cristãos espalhados pela terra. Jesus preveu naquele dia a perseguição dos cristãos. E a sua palavra foi simples, foi assim, olha, não se preocupe quando pegarem vocês, prenderem vocês, eu vou estar lá, não para livrá-los, mas eu estarei lá para usar as suas bocas para vocês falarem o que deve ser falado. Jesus não disse, fique tranquilo que quando vocês forem presos, eu mando o anjo igual mandei lá para Pedro, igual eu mandei para os meus servos. Não, eu não vou mandar nada. Quando vocês foram presos, diante dos questionamentos, dos interrogatórios, eu estarei lá, através do Espírito, falando através da sua boca. E essa perseguição que Jesus fala naquela quinta, eu não preciso dizer para vocês, né? O estado que nós estamos vivendo dessa perseguição. Nós estamos vivendo num cenário hoje que, se você acessar uma fonte, por exemplo, com uma tendência mais protestante, ela vai dizer assim para você que cerca de 322 pessoas atualmente estão sendo mortas todos os meses, a cada mês, pela sua fé. A gente fica sabendo assim só da ponta do iceberg pela mídia. Segundo algumas agências sérias, cerca de 214 igrejas ou propriedades cristãs, o que significa pode ser uma escola, pode ser uma creche, mas cristão, você vai lá, você vai ver a cruz, é cristão. Por mês, cerca de 214 são destruídas. Essa semana foi a semana do Paquistão, né, que passou. 214 instituições destruídas, simplesmente por serem cristãos. Segundo algumas agências sérias, 722 formas de violência, o que inclui estupro, abuso e violência, acontecem todos os meses. 722 pessoas sofrem ataques na sua integridade física mensalmente porque são cristãos. Aí você sabe que eu fiquei curioso com esse negócio. Eu falei, deixa eu entender se tem algum tendencionalismo, se as agências mais vinculadas com protestantismo têm um número e outras agências têm outras. Aí eu fui atrás de números do Vaticano. Aí foi muito legal, Sabe por quê? Porque eu descobri que o último report que o Vaticano fez para a Organização das Nações Unidas, eles acusaram, tendo suas fontes seguras, que cerca de 100 mil casos de martírio estão acontecendo no globo por ano.
Não sou eu que estou falando isso, é o Vaticano. Bota lá no seu Google, você vai achar as mesmas fontes. Então é muita gente que está vivendo o que Jesus, na sua quinta-feira, na sua ceia, deixou claro que aconteceria. E se você descer mais a fundo nesse tema, você vai perceber que, na verdade, os alertas de Jesus referente ao tempo do fim, ou o que ele chama de início das dores, é um momento que isso ainda tem que elevar ainda mais. E Jesus é cauteloso em dizer, não se preocupe, é só o início das dores. Não é ainda a dor mesmo, é só o começo do cenário. Naquela quinta-feira, Jesus orou por si. Acho lindo isso. Jesus orou por si. Jesus orou pelos discípulos presentes. Jesus orou por todos os discípulos que chegariam até ele, ou que em algum momento foram atraídos até ele. Jesus orou por você. Jesus orou por mim na sua última ceia. E após terminar a instrução, a comida, toda a refeição pascal, a lembrança do Êxodo, depois de terem cantado um hino, como nos diz os evangelhos, Jesus parte para o chamado Olival ou chamado Getsêmani. E aí entra no texto que nós lemos. Jesus está ali diante daquelas oliveiras que estão em Israel até hoje. Se você for visitar Jerusalém, você vai ver no Getsêmani oliveiras da época de Jesus. Pois é, imagina, a árvore com mais de 2000 anos de história. E Jesus leva os seus discípulos. A Bíblia nos disse que ele está indo com seus discípulos, mas que num determinado momento ele separa discípulos de discípulos. Ele se mantém, ele traz para perto de si os discípulos mais próximos, os seus amigos mais íntimos. Classificado claramente para a gente, Pedro, os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João. E ele olha então, imagina a cena, uns discípulos mais para trás, 3 mais perto, não sei se eles ficaram revoltosos nessa hora, né? Por que de novo esses 3? De novo. Jesus não tem explicação aqui, mas ele está com os 3 e ele olha para os 3 e para os 3, ele escancara o seu coração, dizendo, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Você já se sentiu com tristeza mortal? Tristeza mortal para muita gente acaba como suicídio. Se a pessoa não tem conhecimento de Deus, uma tristeza mortal, se você chegar num analista, num psicanalista, num psicólogo, num psiquiatra, eu estou com uma tristeza mortal, ele já vai ficar aceso, ele vai falar, opa, deixa eu ver se existe aqui alguma tendência suicida. Por que usar o tema morte, tristeza ao ponto de morte, angústia ao ponto de morte? Existe isso. Ele abre o seu coração, olha para os seus discípulos e diz, esse é o caso, a tristeza aqui é mortal. A tristeza aqui é profunda, é dolorida. Porque ele está vivendo angústia, porque ele está com medo, porque ele está com uma tristeza profunda, e nesse momento não podia ser diferente. Ele olha para os seus melhores amigos e diz, gente, fiquem aqui comigo, vigiem comigo. O que significa, fiquem aqui comigo e orem comigo, eu preciso de vocês agora. Ele era homem, ele era Deus encarnado, mas homem, vivendo todas as lutas que qualquer homem possui, incluindo os dramas de uma emoção abalada, principalmente por sofrer por aquilo que não fez. Alguém gosta de sofrer por aquilo que não fez? Quando sofremos pelo que plantamos, nós temos um sentimento meio de apaziguar a alma. Não, eu sabia que estava errado e eu fiz, então estou pagando. Você fica mais tranquilo, não é? Você fala, não, eu fiz mesmo.
Agora, sofrer pelo que você não fez dói demais. Sofrer por aquilo que você falou, eu não tenho nada a ver com isso, está caindo sobre mim. É uma dor terrível. Então eu te pergunto, o que foi para Jesus sofrer pelos pecados que ele nunca cometeu? Imagina, gente, para você viver esse negócio, para sair da alegria simples da ressurreição, você tem que parar e imaginar assim, alguém faz um crime bárbaro, digno de pena de morte nos países em que isso acontece. E ao invés dele pagar a pena, escolhem você. Você fala, eu vou para o corredor da morte por aquilo que eu não fiz. O que deve ser uma pressão dessa? Mais que isso, Jesus vai para o corredor da morte pelo meu, pelo seu e pelo pecado da humanidade, do mundo. Então ele precisava de apoio. Ele precisava dos seus melhores amigos. Ele precisava daqueles que desfrutaram mais da sua companhia. Aqueles que andaram mais perto. Aqueles que um belo dia, em cima de um monte, viram Moisés, Elias e Jesus. Viu o maior encontro da terra que aconteceu no Monte da Transfiguração. Aqueles que estavam acostumados com realidades que eu e você. Você já viu por acaso Moisés, Elias e Jesus ao vivo e a cores? Ninguém viu. Eles então tinham uma relação mais profunda. Um olhava para o outro e já entendia mais ou menos. Eles viram a mais do que os outros. É aquilo que nós chamamos de melhores amigos. É aquilo que nós chamamos, essa pessoa me entende. Nós já passamos momentos tristes e ele estava comigo. Nós passamos momentos felizes e ele estava comigo. Nós passamos momentos que não estava acontecendo nada, nem nada feliz e nada triste, mas ele estava comigo. Jesus precisava desse apoio. Aí então vem o pedido: fiquem comigo, orem comigo, vigiem comigo, interceda comigo, eu preciso de vocês. Preste atenção nisso. Você já viu alguma outra vez na Bíblia Jesus dizer isso? Eu preciso de você. Jesus, quando convidou o jovem rico para seguir, ele falou assim, olha, eu acho que você devia me seguir. Vem e segue, larga tudo, vende tudo e me segue. Não pediu ajuda, ele falou, vem e me segue. O jovem não quis seguir, ele falou, beleza, tchau. Jesus não pede ajuda. Jesus é a ajuda. Mas nesse momento de angústia, ele pediu. Vigiem comigo. Naquele momento, os discípulos tinham a maior de todas as honras. A honra de ajudar o seu melhor amigo. A honra de honrar, ter sido parte do inner circle de Jesus. O grande momento. Agora é o payback time. Você vai mostrar que você pode. Você não vai me deixar sozinho. Fiquem comigo, intercedam por mim. E nessa hora a gente tem que se perguntar o seguinte, o que você, o que eu, o que nós fazemos quando alguém nos pede ajuda? Qual que é a nossa ação quando alguém nos pede ajuda? Responda na sua mente. Jesus se afasta, deixa eles lá, na teoria me ajudando, na teoria orando. E tem um negócio aqui fantástico, que nós que já cantamos essa noite. Jesus coloca o seu rosto em terra. Você só põe seu rosto em terra se você estiver de joelhos. Jesus se ajoelha, Jesus vai para a sua oração, e na sua oração, ele abre o seu coração agora. Aquilo que ele já tinha falado para os seus discípulos, estou com uma tristeza, com uma angústia mortal, agora ele vai diante do Pai. E diante do Pai que tudo sabe, que tudo vê, por isso, meus irmãos e irmãs, jamais mascarei a sua oração. Jamais chegue para Deus com aquelas orações pré-feitas, porque ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe. Então, se ele sabe, eu fico imaginando que deve ser uma coisa terrível ser Deus e ouvir a oração que não é oração. Deve ser um negócio angustiante, porque eu falo assim, mas o que você está falando? Se você tivesse ficado quieto, você tinha ganhado o dia. Mas foi abrir a boca para falar uma besteira dessa.
está pensando em nada. Sabe aquela oração que não pensa em nada? Ela está assim, a cabeça está lá não sei aonde, mas o automático da oração é tão forte que sai falando sem pensar no que está falando. Jesus, desesperado, olha para o Pai e diz assim: meu Pai, se for possível, verso 39, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meu Pai, se há uma chance de evitar o que está para acontecer, se há uma chance de parar esse negócio no meio, interrompa este processo agora. E assim dizendo, Jesus está na sua oração do desespero, na sua oração do Getsemane, Jesus está reafirmando a teoria que ele previamente ensinou, porque ele havia ensinado os seus discípulos dizendo: quando você orar, no final, ali no momento do seu clamor, você diga a Deus que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus teve que chegar no seu maior desespero para cumprir aquilo que ele havia ensinado. E aí então, depois disso, a Bíblia nos diz que ele aperta o pause, ele pausa a sua oração. Nós só temos esta frase, Jesus dizendo para Deus: se puder acabar com isso agora, seria maravilhoso. Mas se não, que seja a tua vontade. Você e eu só temos esse trecho. Mas você sabe quanto tempo passou? A Bíblia nos diz que passou 1 hora. O resto da oração nós não sabemos. Será que Jesus ficou repetindo isso? Tem chance. Eu já repeti tantas vezes a mesma oração para Deus. Chegou um ponto que eu falei: o Senhor deve estar ficando maluco comigo, eu vou parar agora. Eu vou parar agora. A Bíblia nos diz que, passado a 1ª hora de oração, ele volta para os seus amigos, talvez querendo suporte, talvez desejoso de encorajamento, talvez desejoso de olhar para eles e ver todo mundo ali pegando fogo, orando com o coração quebrantado. Jesus, alguma coisa que a gente possa fazer por você, já que você pediu. Mas ele não encontra nenhuma inspiração. Na viúva ele encontra inspiração, mas nos seus melhores amigos, dormindo. Ele voltou então aos seus discípulos, aquela cena meio sonolência, e disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Perguntou a Pedro. Nem por 1 hora. O caso aqui não era de vida ou de morte, o caso aqui era de morte ou morte. Não tinha saída. Vai morrer. Mas nem a ação de cuidado, de carinho, aparece nessa hora. E antes que nós peguemos as pedras para atacar nos discípulos, isso deve nos fazer refletir. Por exemplo, irmãos e irmãs, quantas vezes nós preferimos dormir, ao invés de continuar a parceria que Deus nos permite ter com Ele? Porque naquele momento era uma parceria. Eu sei que a teoria é assim na nossa cabeça. Deus não precisa do homem. Não precisa. Deus, na sua majestade e riqueza, como dizemos, não precisa do seu dinheiro, não é verdade? Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. A gente pega ali a caixinha de promessa e responde para nós mesmos. Tudo verdade. Mas Deus, eu repito, mas Deus preferiu me chamar para ser parceiro dele. Se ele me perguntasse hoje: o que você acha? Eu falaria para ele assim: acho que você está meio com problema, porque eu não sou um bom parceiro. Você tem certeza que você quer a minha parceria?
Você quer eu para ser o braço, como cantamos hoje, a sua voz, o seu toque, somos o teu povo, proclamando. Você tem certeza? E a resposta dele seria: tenho sim, André. Eu quero você comigo. Eu quero você e eu vou te ajudar, eu vou te encher do meu espírito, eu vou te dar forças. E nessa parceria nós vamos fazer um monte de coisas lindas. E você vai entender, quanto mais você é usado por mim, que você faz pouco, que eu faço tudo. Mas porque o pouco que você faz é porque você aceitou ser meu parceiro. Agora, a grande verdade é que na maioria das vezes eu prefiro dormir. E o pouco que eu deixo ele me usar, ele me usa. E os frutos acontecem. Mas eu e você gostamos mais de dormir. Eu e você gostamos de deixar os olhos pesados depois da refeição, depois do físico saciado. Porque os discípulos naquele momento tinham celebrado, não tinha pão fermentado, mas tinha carne, tinha pão sem fermento, tinha salada, tinha coisa ali para comer. Depois a comida, a barriga pesa, normal. Mas vem o seu melhor amigo, o seu mestre, o seu Deus e diz: eu estou sentindo para morrer, me ajude. E Jesus continua olhando para a gente, colocando situações de necessidade na sua cara, na sua frente. Palavras são ecoadas diante dos seus olhos, dos buracos. Mas você prefere dormir. Eu prefiro dormir, porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. Jesus, a comida foi pesada. Naquele momento, como também em muitos momentos da nossa existência, nós deixamos o Senhor. E eu falo imaginando esse drama. Pois, que drama, né? Ele, por nos amar, não pode nos deixar como resposta ao nosso abandonar da sua pessoa. Ele não pode dizer: me abandonou? Então tchau. Some, te risco da minha vida, não quero mais saber de você. Não. Ele é aquele que o seu amor não tem como ser alterado. Não há profundidade, não há distância, ele continua nos amando. Só sendo Deus mesmo. Só sendo Deus. O alerta era: vigiem e orem, verso 41, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um outro ponto que eu percebo assim, um número muito grande de adeptos dessa ideia. Mas está aí, ó, Jesus já disse. Carne é fraca mesmo, por isso que eu fiz, por isso que eu faço, por isso que eu mantenho, por isso que eu continuo. Carne é fraca. Lá no coração até que eu quero, a gente costuma até dizer: pô, fulano tem um coração bom, rapaz. Se ele fizesse um pouquinho ia ser maravilhoso, mas não faz. Fica com o título do coração bom, não tem fruto nenhum, a vida é só aquilo. Porque a carne é fraca. A fraqueza da carne, irmãos e irmãs, ela deve ser combatida com a prontidão do Espírito. Mas não se equivoque, não se equivoque. Para isso acontecer, eu preciso aprender pelo poder do Espírito dominar a minha carne. Porque se eu não aprender pelo poder do Espírito, não pelo seu e pelo meu, a gente não tem poder não. Mas se nós não aprendermos a dominar a nossa carne, essa carne é uma carne nojenta, suja, preguiçosa, vagabunda, ela não gosta de fazer nada. Isso é carne. Isso é você e quem está do seu lado. E quem é daqui da frente lhes fala. Se eu não, pelo poder do Espírito, falar: Senhor, me ajude, porque eu não vou deixar esse ciclo acontecer na minha vida, cada vez eu faço menos. E cada vez eu falo mais. A carne é fraca. Lá dentro eu até queria, mas não dá. Não dá. De modo que nós não podemos usar essa constatação de Jesus: a carne é fraca, o Espírito é forte, para nos absolver da parceria que Deus nos chama para ter com Ele. Pelo contrário.
A carne é fraca, mas pelo poder do Espírito nós podemos fazer diferente. Diante então desse fato, Jesus está só ali agora dando nome na situação. É isso que está acontecendo aqui. Fraqueza da carne, prontidão do Espírito, discípulo que ainda não consegue dominar sua carne, discípulo que ainda por não conseguir dominar sua carne vai me negar. Mas depois do Espírito, encara qualquer coisa. O que aconteceu com Pedro depois do Espírito? O que aconteceu com aquele homem que negou 3 vezes? Ele deu a sua vida, todos os seus dias, para servir aquele que ele tinha negado. E não disse, não, Senhor, eu já pisei na bola mesmo. Ai, não dá, eu já neguei, eu nego mesmo, assim é minha vida. Olha que paralelo impressionante. Pedro nega e depois ouve a voz de Jesus. Pedro, você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, você me ama, pastoreia minhas ovelhas. O que Pedro faz? Pastoreia as ovelhas, até o martírio, como nos diz a tradição. Ele vai até o final. E essa é a minha pergunta para Pedro. Pedro, você foi realmente crucificado de cabeça para baixo porque você não queria ser crucificado como o seu Senhor? Pergunta só para o céu, só ele pode responder para você. Mas a tradição nos diz isso. Tamanho foi a fama desse homem, que não mais disse, a carne é fraca. Não dá, tem vezes mesmo que não dá, tem que mentir. Não conheço Jesus mesmo, tem que mentir. Às vezes tem que soltar uma mentirinha. Eu acho que Pedro teve muito pesadelo com esse negócio. Muito pesadelo com essa cena. Mas Pedro, depois do Espírito, controlando a sua carne pelo poder do Espírito, ele se torna uma outra pessoa. Agora, olha o paralelo interessante, né? Porque o seu amigo Judas, ele erra, ele vem de Jesus, bate um remorso, ele pega as suas moedas, o que ele faz? Vou devolver. E se você ler a narrativa, você vai perceber que ele percebe o seu pecado. Ele assume, pequei, porque eu pequei, eu não quero mais o dinheiro. Toma dinheiro aí, pessoal. Os sacerdotes não querendo dinheiro, não temos nada a ver com esse dinheiro. Esse dinheiro é sujo. Dinheiro de venda de inocente. O que Pedro faz? Pega as moedas, joga no chão. Judas, perdão. Pega as moedas e joga no chão. E jogando as moedas no chão, com o sentimento de pequei, eu devolvi o dinheiro, ao invés de correr para a luz de Jesus e dizer, me perdoe, eu vou começar. Não. Eu me distancio da luz e cometo um ato ainda pior, que foi o seu próprio suicídio. Pedro, ao contrário disso, ao ver Jesus ali, de dentro do barco, no mar da Galileia, quando eles estão pescando, Jesus está na beira do mar, após a ressurreição, quando Jesus dá um sinal, e eles percebem que era Jesus, Pedro, de vez de remar ao contrário, eu não quero encontrar nunca mais com ele, porque eu neguei. Pedro pula na água de roupa e vai nadando na frente dos discípulos. Eu preciso chegar até ele. Porque longe da luz a carne aumenta. Perto da luz a carne é vencida. Longe da luz vem passo de morte. Perto da luz vem passo de vida. Jesus então se retira para orar. De novo, e Jesus repete a mesma oração. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, nem sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Eu realmente acredito que essa repetição tem para a gente um fundo didático. Principalmente para aqueles como eu repetem muito a mesma oração. Quando que você e eu repetimos uma oração? Eu e você repetimos uma oração quando ainda não recebemos aquilo que estamos pedindo. Você ora, você pede, porque a dor não foi sanada. Você orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3, a situação continua e o seu clamor continua.
Nós repetimos a oração, e aqui o exemplo de Jesus me encoraja a continuar repetindo as minhas orações, porque se o Filho de Deus repete as suas orações, ele está dizendo para mim aquilo que a sigla do inglês, que eu gosto muito, guarda isso na tua mente, push. Push. Pray until something happens. Ore até que alguma coisa aconteça. E não pare no meio. Se Jesus orou, mas no final da sua oração, lembre-se, ele não disse, o senhor vai ter que fazer. Ele disse, que seja feita a sua vontade. Eu vou repetir, eu vou clamar de novo, vou ficar falando, mas que seja feita a sua vontade. Mais uma pausa. Nessa hora os evangelistas não nos falam quanta hora passou, quanto tempo passou. Jesus volta para os seus amigos, para os seus parceiros. E eles dormem. Só que nessa hora vem uma definição. É porque os seus olhos estavam pesados. É porque os seus olhos estavam pesados. Então, Jesus não se conformando, verso 44, ele os deixa novamente, fiquem aí com os seus olhos pesados, e Jesus orou de novo, e o texto nos afirma as mesmas palavras. 3 vezes as mesmas palavras, 3 vezes a mesma que poderíamos dizer ladainha, o mesmo clamor, o mesmo pedido de socorro. Pela 3ª vez, Jesus clama o seu drama e a sua oração. É impressionante que acontece um pouco mais, gente, que isso. Sabe o que acontece aqui? E é algo que às vezes nós não prestamos atenção. Jesus está sem os seus amigos dando suporte para ele. Fato. Jesus está repetindo a sua oração 3 vezes já nesse ponto. Fato. Jesus mantém claro que quem manda na situação é Deus, mas ele não se reprime em falar o que ele gostaria que acontecesse. Fato. Mais do que isso, mais do que isso. Sabe quem estava com Jesus? Sabe quem também estava com Jesus? Arrisque. Quem estava com Jesus nessa hora? Fala alto, fala alto. Leia sua Bíblia. O Evangelho de Lucas nos diz que naquela hora, Jesus era fortalecido por um anjo. Que naquela hora, e para você não achar que isso é apócrifo, Lucas 22, 43, que naquela hora existia um anjo fortalecendo ao Senhor. Um anjo especificamente colocado pelo evangelista, um anjo do céu. Para ninguém achar que poderia ser um anjo da terra. Um anjo do céu fortalecia Jesus. E mesmo assim, a sua dor não era apaziguada. O que isso nos ensina, irmãos? Há momentos em nossa vida com as mais profundas dores que nem seres celestiais poderiam aliviar a sua e a minha dor. Quando eu vejo gente orando para anjo chegar perto, eu fico meio preocupado. Envie seus anjos, Senhor. Acho que é melhor dizer, vem me socorrer, Senhor. Porque os anjos são mensageiros de Deus e não mensageiros nossos. Eu não mando em anjo, nem você. Jesus ali era fortalecido por um anjo, mas a dor continuava. Mais do que isso. Mais do que isso. Naquele momento, Lucas também, no mesmo capítulo 22, sobre a mesma história, nos diz que Jesus chegou a um drama físico de suar gotas de sangue. Jesus chegou no extremo da dor física, emocional, espiritual. E aí ele vai até os seus discípulos
pela última vez no verso 45 e diz: vocês ainda dormem. A fraqueza da carne venceu os seus discípulos, mas não venceu a Jesus. Os seus momentos de dor foram passados, ouça isso, os seus momentos de dor foram passados em oração, em clamor, mesmo sozinho, sendo fortalecido por um ser angelical, tentando dividir as lutas com os amigos que não pegaram a parceria. O Getsemane foi enfrentado de joelhos. E tendo ele terminado de orar, ele se levanta e enfrenta o início do seu martírio. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. A fraqueza dos discípulos os venceram, e eu vos pergunto, incluindo a minha vida: que fraqueza tem te vencido? Que fraqueza tem te vencido? Dê um nome a ela. Dê nome a ela, chame-a pelo nome. Se é que você quer ter chances de se livrar dela pelo poder do Espírito de Deus. Concluindo, Jesus nos confirma sim a inaptidão da nossa carne. Jesus nos afirma sim que o espírito interior, o lá dentro, está pronto. A prontidão do espírito acontece, mas brigando com a fraqueza da carne. E tendo nos enviado o Consolador, o fogo, o Espírito Santo, Ele nos promoveu, Ele nos proveu com o que faltava. Ele deu para mim e para você aquilo que nós precisávamos para que vencêssemos a carne, ao invés de constatar: continuo com uma vida miserável de um pecador que não tem jeito, olha, passa ano, entra ano, continua cada vez pior ao invés de cada vez melhor, porque eu sou fraco. Não! Ele nos deu o Espírito para nós fixarmos a nossa mente em Deus, sabendo que somos fracos. Mas como diz o apóstolo Paulo, depois de constatar que queria fazer mais bem do que mal, mas fazia mais mal do que bem, o apóstolo conclui: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem me libertará dessa fraqueza? E ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora escute, porque até aqui a gente vai fácil. Segundo ponto: de modo que com a mente, Paulo diz, eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. De modo que na minha mente vai meditar na lei do Senhor dia e noite. Com a minha mente, com o meu racional, eu vou focar no Deus, no meu libertador, pelo poder do seu Espírito. Na minha mente, eu vou dar espaço para o Espírito me libertar, me ajudar a controlar a minha carne e não ser controlado por ela. Não justificando minhas fraquezas sem nada fazer. Eu preferi me encher de Deus, da água viva, e deixar essa água viva fluir de dentro para fora, de dentro aos que me cercam. Escolhamos então, irmãos e irmãs, a viver não segundo a carne, porque sim, a carne é fraca, mas mantendo a nossa mente de acordo com o Espírito. Nas palavras de novo do apóstolo Paulo, mantermos a mente voltada para o que o Espírito deseja. E assim sendo, nós não cairemos nas ciladas da carne. E tudo isso, conforme a lição do Getsemane, nós só teremos êxito se enfrentarmos as nossas fraquezas, a nossa carne, pelo Espírito e de joelhos. De joelhos.
E eu queria então te dar esse singelo momento para todos nós de fazermos esse exercício. Não vai ser demorado, não se preocupe. Mas eu queria nessa noite dar espaço para você, para mim, para aqueles que desejarem. Somente se você desejar. Você que deseja, queria te convidar a se ajoelhar juntamente comigo na presença do Senhor. Para dizer para Ele assim: Senhor, a nossa carne é fraca. Eu sinto isso servindo, eu sinto isso sem servir. Eu sinto isso quando sou desanimado. Eu sinto isso quando estou bem e acontece alguma coisa que me faz despencar do céu para baixo. Não é fácil, Senhor. Eu te convido, se você desejar, nos seus joelhos, falar com o Senhor, seu Deus. Você e Ele. Você e Ele. Façamos assim. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.